Mais um Mulheres de Fé nessa quarta-feira de manhã, que você possa colocar o seu coração diante do Senhor, que você possa estar aqui. Talvez você já estava assim, será que não vai ter hoje? Será que não vai ter hoje? Você está acompanhando meus stories, sabe que eu estou viajando, mas eu estou aqui cheia de alegria no meu coração, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós nos detalhes. É um Deus que nos abençoa. É um Deus que nos mima. É um Deus que é nosso Pai. É nosso Pai. Eu quero te lembrar disso nessa manhã. Você sabia que você tem um Pai? Você sabia que o teu Pai é ninguém menos do que o Rei dos Reis? Você sabia que o seu Pai é ninguém menos do que o cara que fez o céu e a terra? Você sabia que o teu Pai é o Deus do impossível? Você sabia que o teu Pai... Ei, eu falei uma coisa para uma moça nesse final de semana. Ela disse... Eu falei para ela, sabe quando você fala assim, agora é só Deus? Sabe quando alguém fala assim pra mim, agora é só Deus? Eu falo, bom, então tá tudo resolvido. É só Deus. Tá tudo resolvido. É o meu melhor amigo, é o meu pai. É o meu pai. Se eu bater um telefone pra ele agora, é o meu pai. Sabe, nós falamos tanto. E talvez todos os dias você faça a oração do Pai Nosso. Talvez você até chame Deus de Pai. Talvez você sabe cognitivamente que você é filha de Deus. Você fala, somos filhos de Deus. Mas hoje eu estava dizendo, né, na aula de embaixadoras de manhã, quem acredita, acredita. Mas talvez você não viva como filha. Talvez você não acesse Deus como uma filha. Talvez você ainda não compreendeu o quanto Deus, Ele tem alegria e olhe para você como uma filha amada. Como uma filha amada. Ah, Fernanda, mas olha, eu tô tão distante, Fernanda. Ih, fiz uns trem aí, já gritei, já falei uns negócios, já fiz de uma maneira, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe qual que é a única cena da Bíblia que mostra que Deus teve pressa? Quando diz que ele saiu correndo para abraçar o filho pródigo. A única cena que mostra que Deus teve pressa é para ir te abraçar. Quando ele vê que você está voltando de um lugar que não era para você ter ido, não era para você ter saído do braço do Pai. Sabe, aqui no Brasil nós temos muita história de machucado na parentalidade. Machucado na paternidade. Talvez você teve um pai ausente, talvez você teve um pai que te machucou, talvez você teve um pai rígido. E quando a gente tem uma história de machucado na paternidade, a gente tem dificuldade de olhar para Deus como um pai e experimentar a beleza de ter Deus como pai. E por isso muitas vezes a gente entra num lugar de se bastar, de ter que fazer tudo sozinha. E a gente vai ficando desgastada, cansada, estressada, chata. Porque a gente esquece que você tem um pai para contar. Porque você esquece que você tem um colo de pai. Muitas vezes a gente só tem essa vivência, às vezes, de uma crítica, de uma rigidez, né? Numa sociedade onde os homens eram treinados, né?
que não podiam abraçar, não podia chorar, não podia falar, não podia... Cuidado. Mas isso não feriu só eles. Feriu primeiro as filhas, os filhos, que ficaram com uma ausência dessa presença de um pai que olha, que valida, que fala, vai filho, que senta e conversa, que protege, que sustenta, que ama. Eu quero te lembrar nessa manhã que você tem um pai amoroso. Um pai com amor louco. Sabe? Um pai que tá na sua frente, fala, se mexer com meu filho vai ter que mexer comigo primeiro. Um pai que tá atento, que te conhece, que te fez, que cuida de você nos detalhes. Que você possa nessa manhã ser curada na sua filiação. Que você possa ser curada, sabe? Na ausência, talvez, de um olhar de um pai. Ou num olhar tão rígido, tão distante. Que você possa ser curada agora. Que você possa ser olhada como um pai que te ama, que te abraça. Ei, ele tá falando, eu sou seu pai. Seja curada agora. Eu tenho um pai. Você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai que cuida. Por que você tá tão nervosa? Muitos me conhecem. Para de falar que você não tem ninguém. Você tem um pai. Você tem o pai. Outros me conhecem só de ouvir falar. Que hoje você conheça o seu pai. São de perto, outros de longe. Com licença eu vou Deixa ele se me apresentar. apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Ouviu? E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Oh, Deus. Meu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Ele te viu essa noite. O único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que Você saiu correndo, mas ele continuou. mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua Acabar. É só chamar. não preciso De formalidade. Eu quero intimidade. Seja curada agora, filha.
quero um momento com você, filha. Eu quero relacionamento. Olha Deus te falando hoje. É só chamar. Não preciso De formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Oh, Jesus, obrigada por nos apresentar. Oh, Pai. Oh, Pai, chama o teu Pai agora. Chama o teu Pai agora. Ele tá falando, filha, eu não quero um momento, eu quero um relacionamento. Eu quero intimidade. Eu quero olho no olho. Coração com coração. Tudo cercado de braço. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Oh, Pai. Oh, Pai. Eu sou teu pai. Cura-nos, Pai. Eu sou. Cura-nos das mentiras que Satanás tem colocado na nossa cabeça, de que nós só seremos amadas se nós formos boas meninas. Eu sou teu pai. Eu sou teu. Que nós precisamos nos bastar. Que nós temos que fazer as coisas sozinhas. Que sucesso é independência. Oh, nós queremos um pai. Nós queremos um pai, nós queremos um pai que nos lembra de quem nós somos, um pai que nos mostra para quê e por que ele nos criou. Um pai da intimidade. Senhor, nós não queremos ser aqueles que ouviram falar do Senhor, nós não queremos ser aqueles que conhecemos só de ouvir falar. Nós queremos falar daquele que faz na nossa vida. Nós queremos te conhecer, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos pendurar no seu pescoço, Deus. Nós queremos ser carregadas no teu colo, Pai. Nós precisamos daquele conselho de um pai que conhece o futuro. Nós precisamos da força que só um pai pode dar. Nós queremos, Senhor, andar não mais sozinhas no caminho. Nós queremos andar como filhas, amadas de um pai. Vou pedir para que você possa mandar pelo menos 5 aviõezinhos nessa hora, porque essa palavra não é minha, essa palavra é da boca de Deus para o seu coração. E que você possa ser boca de Deus para alguém. Como essa live atrasou, muitas pessoas podem ter desistido, outras pessoas nem saber que Deus pode respondê-la nessa manhã. Toda vez que eu falo isso, eu recebo mensagens de pessoas no meu direct dizendo: Fernanda, você acredita que daí eu entrei aqui e Deus me respondeu algo que eu falei com ele nessa madrugada? Ei, Deus é teu pai, ele tá te vendo, ele te conhece, ele não dorme. Ele tá te vendo, que você possa ser uma irmã que dá a mão pro outro e fala: não, ele também é filho, ela também é filho, ele também precisa. Que você que chegou agora por um aviãozinho saiba que tem um irmão que tá falando: tem mais um lugar na mesa. O teu lugar na mesa tava vazio. E o pai tava esperando por você. E o pai estava esperando por você. Ninguém menos do que o pai. Do que o pai. Que nós sejamos curadas nessa hora. Coloca a mão no teu coração. Você que teve uma vivência de paternidade mais distante. Você que teve, talvez, que aprender a não falar as coisas para o pai, só podia falar para a mãe, que tinha uma barreira com teu pai.
que você possa pedir agora, Espírito Santo, Espírito Santo, me deixa conhecer o meu Pai. Restaura dentro de mim a minha capacidade de filiação, de chegar perto do meu Pai, de estar com o meu Pai, de estar perto dele, de me sentir uma filha amada. Me cura. Me cura. Sabe, a psicologia diz que as maiores dificuldades que a gente tem no relacionamento de casal é uma atualização da dificuldade que a gente teve, nós mulheres, nas nossas relações com os nossos pais. Com os nossos pais. Muitos casamentos onde a gente precisa o tempo inteiro ser olhada, reconhecida, gostada. A gente está buscando suprir um olhar da filha. E muitas vezes, quando a gente vai pro oposto disso, porque você fala, imagina, eu sou a que faço tudo na minha casa. Meu marido é zero pai. Mas é porque é o mesmo lado, é o outro lado da mesma moeda. Porque como você talvez não teve esse olhar de pai, você acha que então você não pode precisar de ninguém, você tem que se bastar. E quanto a gente tem nos afastado do nosso lugar de filhas. De filhas que já são amadas. Muitas vezes os relacionamentos, eles entram nesse lugar, às vezes, né, de que o outro precisa demonstrar o tempo inteiro que ele me ama. E quando ele não demonstra, eu entro numa guerra de rejeições. Quando Deus, ele tá falando, ei filha, vem se sentir amada pelo teu pai primeiro. Para que você possa transbordar amor e não cobrar amor. Amor não se cobra. E aí você fala, é verdade, amor não se cobra, eu desisto. Mas não é isso que o pai está dizendo, ele está falando, eu te dou, filha. E aí você vai transbordar a ponto de você poder entregar. Que você possa fechar teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Repete comigo essa oração. Pai. Papai. Meu pai querido. Me cura. Me faz me sentir profundamente amada. Me lembra de quem eu sou. Me tira da gangorra da aceitação. Me tira da corrida de precisar me parecer boa. Me coloca no teu colo. Para que eu possa transbordar o teu amor com leveza. Para que eu possa ser quem eu sou com autoridade, autonomia e alegria. Oh, meu Pai, me dá descanso, me dá colo, me dá carinho, Pai. Pai, que eu não me sinta sozinha, que eu não me sinta mais pequena sem ter para onde ir, que eu saiba que eu tenho um Pai por mim. Que eu saiba que eu tenho um Pai por mim. Obrigada. Obrigada, Pai. Me enche, me protege e me ama de uma maneira tão palpável que eu possa transbordar. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre a gente poder estar na posição de filhas. Porque, como eu disse, às vezes nós sabemos isso, mas não assumimos isso. Às vezes nós sabemos, mas não assumimos, o que é muito diferente. Você pode ter um dinheiro na conta, mas você pode não ir lá sacar. Tem uma história que eu gosto muito e que eu já contei aqui, mas eu queria que você ouvisse essa história hoje, pedindo para que o Espírito Santo te mostre
O que você precisa poder viver mais em Deus. Diz que tinha um homem que ele queria muito andar de navio. E a vida dele, ele guardou dinheiro para poder fazer o tal do bendito cruzeiro. Até que quando ele conseguiu, ele comprou a passagem daquele cruzeiro. E ele ficou feliz, ele nem dormiu a noite, até que enfim ele ia fazer aquela viagem de navio. E aí, de repente, no dia seguinte, ele pensou, gente, se foi tão caro esse navio, se foi tão caro, imagina pra comer lá. Como é que vai ser? E ele pensou, eu já vou estar no navio mesmo, eu faço uma mala de pão com banana e eu como pão com banana. Vai ser o pão com banana mais gostoso que já tem. Vou estar no navio, gente, pensa. E chegou o dia ele fez a compra de pão com banana, chegou o dia da viagem, todo mundo entrando no navio, as pessoas tirando foto e ele queria sair na foto dos outros pra mostrar que ele tava lá. Não tinha nem ninguém pra se despedir dele, mas ele ficava lá dando tchau pra todo mundo. Ele precisava parecer que ele tava no navio. A hora que colocava o colete salva-vidas pra mostrar os procedimentos de segurança, parecia que ele tava de terno, gente. Ele se achou, ele não queria nem tirar aquele colete salva-vidas mais. Ele tava tão feliz, tão feliz. E aí chegou a hora do jantar, ele entrou na cabine. E aí ele comeu o pão com banana mais gostoso da vida dele. Ele tava dentro do navio, gente. Aí depois ele saiu, foi lá pra festa, teatro, isso, aquilo. Dia seguinte já comeu pão com banana, que era a hora do café, comeu pão com banana. E depois saiu, foi pra piscina, isso, aquilo. Chegou a hora do almoço, desceu o pão com banana. E assim foi. 7 dias ele não aguentava mais comer pão com banana, né, gente? Fala sério, 7 dias comendo só pão com banana. E aí chegou na hora de ir embora, eles estavam ali descendo a rampa do navio e todo mundo estava comentando do jantar do comandante, que foi na última noite. As pessoas que foram de longo, e era aquele o jantar mais top que tinha. E ele falou pro cara que tava do lado assim, viu, só por curiosidade, quanto que custou esse jantar do comandante? Aí o cara olhou pra ele, como assim, quanto custou? Esse navio é all inclusive. Como assim quanto custou? Quando você compra passagem, todas as refeições estão inclusas, não paga nada. Imagina o homem, gente. Vocês já imaginaram a cara dele? A cara dele comendo só pão com banana. All inclusive. E sabe o que eu quero falar pra você? Existe o all inclusive do Senhor. E quando a gente entra na nossa jornada, na nossa vida, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus apenas em momentos pontuais. Apenas em áreas pontuais, sem entender que você é filha. E o que está liberado, o que é de Deus é do Filho. O que foi liberado para Jesus está liberado para você. Por isso ele olha para você e fala, vocês farão coisas maiores do que eu. Olha para a tua vida. Quantas vezes você está comendo pão com banana? Quantas vezes ainda você tá ali olhando, se preocupando com coisas que Deus já falou, ei, não vos preocupeis com coisa alguma. Olha pro lírio do campo, olha como é que ele veste. Olha o passarinho, eu trato eles. Vê se eles estão estressados aí com o que vai acontecer amanhã. De repente, a gente virou uma sociedade de viver tudo do mínimo. O mínimo do mínimo. Entende? O mínimo do mínimo. Se não tem briga na sua casa, você acha que então já tá bom. Ninguém briga. Eu quero contar pra você, não é isso que Deus tem pra você. Se você acha que você tá trabalhando e paga a sua conta, então tá bom. Mas pelo menos, meu filho, ele tá desse jeito aí, mas pelo menos não tá drogado. Deixa eu falar uma coisa. Que nós somos a sociedade do pelo menos. Quando Deus, ele tá falando, filha. Você é filha. Não é pelo menos. Eu tenho mais pra você. Eu tenho mais pra você. Não é só sobre não ter briga na tua casa.
É sobre a sua casa ser uma casa que seja o assim na terra como no céu. É sobre você começar a abençoar famílias. Não é só sobre a sua família, é sobre a sua casa. Ser um celeiro de levantar famílias. Não é só sobre você trabalhar e pagar a conta, não. Você não está entendendo o que você está fazendo aqui? Você está aqui para você trazer o céu sobre a terra. Enquanto o céu não estiver no seu trabalho, você não pode parar. Porque, inclusive, a palavra diz que teve um homem que ele juntou tudo num celeiro e falou, agora tá bom, posso não trabalhar mais, o que eu tenho aqui nesse celeiro dá pra vida inteira. E sabe o que a palavra diz? Tolo. Tolo. Então eu não preciso mais viver. Olha só. Deus, ele diz, filho, eu tenho tão mais pra você. Eu tenho tão mais do meu coração pra você conhecer. Eu achava que eu era uma mulher de fé, que vivia milagres. Até que uma amiga falou pra mim, eu vejo anjos. Eu tava em oração e Deus entrou na minha casa. O chão levantou. O chão levantou. Eu tenho visão aberta. Eu falei, ô louco? Eu quero mais, Senhor. Eu preciso de mais, eu preciso mudar de nível. Eu não quero ser só uma filha que corre atrás do milagre. Eu quero ser alguém que o milagre anda atrás de mim, porque eu ando com o meu Pai. Que milagres sejam a minha realidade, que o céu seja presente e palpável na minha casa. Deus está te chamando hoje. Mas eu quero te falar 3 coisas que te impedem de você viver esse relacionamento com tudo que Deus tem para você. Um relacionamento de filha, porque às vezes você tem um relacionamento de cliente com Deus. Sabe como é que é um relacionamento de cliente? Um relacionamento de cliente é assim, tô pagando, então me dá. Ainda, você fala assim, ó, e ainda, cliente ainda se vê no direito de reclamar, não é assim? Paguei tanto, não veio certo. Então você fala assim, olha aqui, Deus, jejuei, fui uma boa menina, servi na minha igreja, agora você faz isso pra mim. E ainda você fica bravo. Não foi desse jeito, Senhor, isso aqui tá errado. Tem gente que se relaciona com Deus como um cliente, achando que Deus tem que te servir em tudo que você faz, porque você é uma boa menina. Você até esquece que tudo que você tem de bom é Ele que te deu. Né? É Ele que te ensinou, é Ele que te deu graça. Né? Tem gente que se relaciona como se Deus fosse o cliente dele. Né? Como se Deus fosse o cliente dele. Começa a negociar com Deus. Ó, Deus, se você quiser que eu faça isso, então você faz isso aqui primeiro. Você me mostra isso aqui primeiro. Né? Ó os tomezinhos aí de plantão. Ó os tomezinhos de plantão. Tem gente que se relaciona com Deus como um empregado, achando que Deus, Ele tá aqui só te mandando fazer coisas. E que você não pode nem chegar perto de Deus. Que você tem que ficar lá no fim da fila. Que você não pode chegar perto dele. E que o máximo que tem é receber o seu pagamento e ir embora para casa. Antes de Jesus chegar, as pessoas não tinham a visão de Deus como um pai. Tá? Afinal, Ele não era o pai das pessoas. Ele era Deus. Ele era Deus. Ele era o pai de Jesus. Então, imagina que você trabalha numa grande empresa. Você olha para o CEO, você pode admirar o CEO, você obedece o CEO, você trabalha naquela empresa. Mas quando Jesus chegou, Ele virou e falou assim, Pai nosso. Ele não falou meu pai, Ele disse Pai nosso. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que Ele fala é meu Pai e teu Pai. Ele nos leva à mesma categoria que Ele.
de filhos. De filhos. Imagina agora que você não trabalha mais na Coca-Cola. Agora você é filho do dono da Coca-Cola. Tem gente que já tá assim, nossa, cadê aquela latinha gelada? Né? De Coca-Cola. E tem gente pensando, então é melhor eu aprender sobre administração, né? Porque se eu sou filha, vou ter que aprender a administrar esse negócio. Uma das maiores empresas do mundo. Se você é filha, você é chamada para estabelecer o reino. Se ele é rei, você é princesa. Príncipe. E sim, você vai precisar aprender a estabelecer o reino do teu pai. Mas tem 3 coisas que faz com que a gente não viva a realidade de sermos filhas. De sermos as portadoras do reino, de falarmos com Deus como filhas, de buscarmos um colo como filhas, de saber que cada combate que a gente não vai sozinha. Vocês lembram daquela história, né, que eu falo? Que quando eu fui dar uma palestra numa convenção no Ceará, foi um professor de Harvard falar antes que eu. E quando eu tava lá, eu mandei uma mensagem pro meu pai aqui, da terra, né? E eu falei, papai, eu tô nervosa. É um professor de Harvard que vai falar antes que eu. O que eu vou falar depois do cara de Harvard? Me coloca pra ser a palestrante depois do cara de Harvard. E o meu pai disse, filha, ele é só de Harvard, você é do céu. Como vocês acham que eu entrei pisando naquele palco? Existem situações que você está passando hoje, que você está falando, mas eu sou tão pequena, mas eu não aguento mais. E Deus está te falando, filha, você é do céu, você é minha filha, você é minha filha. Você tem o meu DNA. Eu te criei. Eu tô com você. Você é minha filha. Se você é filha, você tem a credencial de filha. A hora que você entra não tem a ver com o seu tamanho, com a tua roupa. Tem a ver com o selo da herança que você tem. Olha, eu quero te chamar a atenção nessa manhã. Porque a primeira coisa que te faz não viver o all inclusive de Deus para você, que tem a ver com a nossa realidade de filhos, que não é só de viver milagres, é de promover milagres. Você não deve só viver milagres, você deve promover milagres. Essa tem que ser a sua realidade. Você não deve ficar com medo do que pode acontecer com você. Você é filha. Você levanta e acalma a tempestade. Você é filha. Você não deve mais ficar num lugar de escassez, de ai, não vai ter. Você apresenta e fala, pai, é isso que eu tenho. Eu sei que você sempre me escuta. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, mas tenho uma necessidade de 5.000. Ele fala, me apresenta o que você tem, filho. E aí, ele multiplica. A primeira coisa que faz com que você não viva é não saber que você é filha. Como na história do cara que ficou comendo pão com banana. Às vezes você tá comendo pão com banana na tua vida. Às vezes você tá numa realidade de pão com banana. Porque você não sabe que você é filha. Você não sabe que tá incluso. Que você tá aqui nesse mundão. Tá? Tocar tudo do reino, para viver como filha, para poder trazer o reino do céu aqui para a terra, para se posicionar como filha. Eu tava com uma amiga essa semana e ela falou, Fernanda, eu vou ter uma reunião na minha empresa e eu tô muito chateada porque um cliente fez uma reclamação sobre mim no Reclame Aqui, e eu penso que eu vou chegar lá na empresa e vai estar todo mundo olhando pra mim e falando, lá, ela é a pior, olha, ela que fez isso, ela que... E eu falei, eu tenho 3 coisas pra falar pra você. A primeira é que o cliente era doido mesmo, tá? Não tinha a ver com ela.
Era um cliente doido. Ele não falou da sua competência. Era uma questão assim muito simples que aconteceu dela ter demorado uma resposta, né, pro cliente. Eu falei, mas ele não tá falando da sua competência. A segunda coisa é assim, você é uma mulher de fé? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Você crê isso ou não? Porque se você crê, Deus tá falando, chá comigo, filha. Ela falou isso? Deixa comigo. Deixa comigo. Você acredita que graça é a possibilidade de que quando alguém tá fazendo um mal pra você, Deus não vai fazer um mal pro outro. Ele fala assim, bateram no teu carro, filha? Toma um novo. Isso é graça. Então você acredita que a hora que ela tá fazendo isso pra te prejudicar, Deus tá transformando isso em algo pra te favorecer? Você acredita? Como é que você vai entrar nessa empresa? Como filha. Como filha. Não é arrogante. Porque Jesus nunca andou arrogante. Mas Jesus andava como filho. Que sai virtude por onde ele anda. Que sabe que mesmo aquilo que aquele tá falando contra ele, né, afinal fala mais dele do que dele mesmo, do que de Jesus. E que inclusive ele tá lá para mudar o coração desse. Ele tá lá posicionado em missão. Eu falei, você vai em missão para essa empresa. Você vai andar em missão lá. Você vai andar sabendo que você tem um pai que vai transformar isso tudo em seu favor e que se isso aconteceu com você, é porque você tem missão. Entenderam? A primeira coisa que faz com que a gente não ande como filhos é você não saber que você é filho. Aí a mãozinha, tá aprendendo comigo? Se você não sabe que você é filho, você vai viver no desamparo. Você vai falar, acabou. Você vai ficar na solidão. A segunda coisa que faz com que você não viva tudo que Deus tem pra você é você não se permitir. Tem um monte de gente que sabe que é filho, mas que não se permite. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não conta com o pai. Não se permite ser filho. Eu ouso dizer que as coisas hoje que te fazem não viver o incrível que Deus tem pra você é porque você tá contando muito pouco com Deus. Muito pouco com Deus. Você ainda tá olhando só pro seu esforço. Você ainda tá olhando só pro que você tem. Você ainda tá olhando só, na verdade, pro que você não tem. Eu não tenho um marido desse jeito. Eu não tenho o recurso daquele jeito outro. Eu não tenho a vida daquilo que eu queria. Eu não tenho, entendeu? Ao invés de falar, pai, você tem. Você tá contando muito pouco com Deus. Eu quero te lembrar que Deus, ele não é um pai que não conta com você. Deus é um pai que conta com você. Por isso que ele mandou o filho, porque ele conta com o filho. Por isso que Jesus, em cada milagre que acontecia, ele falava, vai, tua fé te curou. Mas essa segunda coisa que faz com que você não se permita viver como filho se chama, e está enraizado num lugar que se chama orgulho. Orgulho. Você não quer precisar do pai. Até talvez porque você doeu muito precisar dos teus pais. Foi muito dolorido, talvez, precisar e não ter. Ou você foi muito machucado nesse lugar, que você aprendeu que você não pode precisar de Deus. Que você tem que fazer sozinha. Que você precisa se bastar. Posso te falar? Isso só te fere. Imagina que você é filho do dono da Coca-Cola e você não senta com o dono da Coca-Cola para aprender com ele. Eu preciso aprender sozinho. Você é tantã, né? Ele tem tudo para te ensinar. Ele já tem tudo ali. Tá pronto. Ele vai te treinar para a gestão dele, mas senta com ele. Então você fala, eu preciso de Deus, mas você não senta com Deus. Você não obedece às instruções dele.
Você acha que você tem que achar, fazer, resolver tudo sozinho. A hora que você não dá conta, você fala, não dá. Entendeu? E Deus tá falando, aí filho, vamos lá. A Gabi é minha filha. Tudo que eu tenho é dela. Tudo que eu tenho é dela. Mas é lógico que eu quero que ela faça as coisas por ela mesma. Mas é claro que as coisas maiores ela vai precisar de mim. E eu tenho alegria em fazer junto com ela. Deus quer relacionamento. Não é isso que o louvor diz? Eu quero relacionamento. Deus quer fazer junto com você. Junto com você. A terceira coisa que impede a gente de não viver tudo que Deus tem para nós é a gente não passar de estação. Como assim? É você ficar numa estação só. Moisés, com o povo, ele estava lá com o povo hebreu. E a primeira estação deles é sai da terra. E eles vão começar a viver o se livrar. Se livrar daquela opressão. Esse é o primeiro passo. Mas eles ainda não são livres. Deus está forjando essa liberdade. Aí Deus fala para eles assim, agora vocês vão apresentar ofertas para mim. E eles falam, você tá de sacanagem, nós somos escravos. Claro que Deus não precisa da oferta que Ele te pede. É você que precisa dela. Para quê? Para começar a se sentir dono. Para saber que você também pode oferecer. Era isso que Ele estava forjando. Mas aí o povo, ele era resistente. Eles queriam ficar com a mentalidade ainda da estação passada. De não, eu sou escravo, alguém tem que fazer alguma coisa para mim. E aí o que Deus faz? Deus supre. Deus manda maná pro povo. Manda maná. Mas agora que eles vão entrar na terra da promessa, a primeira coisa que acontece é que eles atravessam o Jordão, cessa o maná. Por que cessa o maná? Porque agora eles vão plantar e o que eles vão colher vai dar 100 por 1. Tem gente que não vive tudo que Deus tem porque quer ficar só numa estação. Quando a Gabi era bebê, ela mamava no meu peito. Mas quando ela cresceu, hoje, ela toma leite com chocolate. Você entendeu? Mas é porque ela mudou de estação. Amanhã ela vai fazer o milkshake. Mas é porque eu vou precisando mudar de estação. Quando ela era bebê, eu dava banho nela. Na banheira. Agora ela pode brincar com os brinquedos dela na banheira. A gente pode fazer... Amanhã ela vai tomar banho de espuma na banheira, relaxada. O que faz com que a gente não viva tudo que Deus tem é porque a gente não quer mudar de estação. E aí você não consegue conhecer tudo que Deus tem para você. Você quer ficar num lugar só, às vezes, de provisão. Ai, Deus tem que fazer por mim, Deus tem que resolver isso, Deus tem que... E Deus já falou assim, agora ele falou para os discípulos, por que vocês estão me acordando aqui? Vocês são muito tímidos na fé, já era para vocês estarem levantando aqui e calando a tempestade. Vocês já não acabaram de viver lá a multiplicação dos pães? Eu não falei que é para vocês começarem a dar de comer? Por que vocês ainda estão... Bora! Agora é vocês que fazem. Sabe? A minha alegria é ver a Gabriela podendo fazer as coisas. E ela vem e me mostra e fala, olha mamãe, agora ela já se veste sozinha. Entende? Eu continuo sendo a mãe dela, eu vou comprar a roupa para ela, mas agora ela consegue fazer. O que faz você não viver tudo que Deus tem para você é você não querer mudar de estação. E aí você não entendeu que Deus já tem uma estação nova para você. Agora Ele te pede coisas novas para você viver. Agora você vai conhecer um pouco mais do caráter dele. Antes Ele era o Deus da provisão, quando você não tinha nada. Agora Ele é o Deus que te ensina e faz crescer aquilo que você plantou. Amanhã Ele é o Deus que vai falar, agora começa a oferecer. Você sempre vai precisar dele, mas a cada tempo você vai viver algo a mais no Senhor. Porque Ele te convida a mudar de estação. Faz sentido isso para você? Começa a se alegrar. Começa a se alegrar. Olha para Ele e fala, Senhor, qual é a minha estação?
Me faz crescer. Se você está sempre pedindo as mesmas coisas em oração, tá errado. Se você tem o mesmo comportamento com o Senhor, tá errado. Eu já fui a filha briguenta, hoje eu sou mais obediente. Sabe? Tem algumas coisas que a gente vai precisando mudar de estação. E aí a gente vai vivendo cada vivência que Deus tem nova para nós, nova para nós, nova para nós, nova para nós. Você tá lá brigando porque o seu marido não é mais do jeito e você fica lembrando lá do namoro, né? Ai, no namoro era que era bom. Você não mudou de estação, filha? É isso. Por isso que você tá brigando com onde você tá, porque você não mudou de estação. Você não entendeu agora qual que é o seu papel. Agora você é uma ajudadora, agora vocês estão construindo coisas juntas. Agora vocês vão olhar para o que vocês estão gerando juntos. Vocês vão começar a comemorar o que vocês estão gerando juntos. Antes não tinha nada, tinha que comemorar o cachorro quente que comia junto. Agora vocês vão começar a trabalhar para o que vocês vão criar, o que vocês vão gerar. Qual é a família, quais são os sonhos, quais são os planos. Um vai aplaudir o outro, um vai entender o outro, entendeu? Mas tem que mudar de estação. Tem um monte de mulher que quer ficar tendo comportamento de adolescente, brigando, porque, ai, não acredito que eu tô envelhecendo, ao invés de entender que você já mudou de estação, que você tem uma maturidade diferente, que as suas conversas precisam ser diferentes, que você tá plantando e semeando coisas diferentes. Pensa nos teus filhos e você vai entender que a cada estação você conhece uma mãe nova em você. São necessidades novas, são vivências novas e tudo isso te faz cada vez te enriquecer. Mas tem mãe que o filho cresce e ela quer ficar tratando que nem neném. Não mudou de estação, não entendeu que agora é outra coisa, outra vivência, até ter troca. Até os teus filhos te abençoarem. Ei, seja uma filha que saiba que é filha. Se permita contar com Deus e saiba que Deus conta com você. 3. Aceite mudar de estação. Porque aí a cada estação Deus tem algo upgrade para você. Deus não perdeu o controle, Ele tem um upgrade. É que às vezes você não quer passar pelo processo do upgrade. Né? Ah, não, era melhor quando o maná caía. Meu filho, agora você planta, você tá na terra que leite e mel. Aí você tá lá brigando que o maná não cai mais. Deus tem algo novo para você. O upgrade do Senhor é maravilhoso. Ah, mas Fernanda, não parece upgrade. Minha família tá degringolando. Eu quero declarar que Deus vai transformar e agora você vai viver o amor mais incrível. Porque não é baseado mais no amor adolescente apaixonado, é baseado em Cristo. Onde a referência é Cristo, onde a família é Cristo, onde é o corpo de Cristo dentro da sua casa, onde vocês vão edificar outras famílias. Outro dia eu falei para uma mulher, eu já vejo você fazendo encontro de casais em Paris, minha filha. Sai dessa. Que você tenha alegria no seu coração. E saiba que a cada estação a gente tem um upgrade. Mas para cada upgrade a gente tem um desafio novo. Que nós vamos precisar ainda mais de Deus. E nós vamos cada vez mais precisar nos posicionar como filhas. Alegra teu coração. Eu quero te lembrar que tá chegando o nosso spa. E eu quero te lembrar que as inscrições são até agora 9/10. Se você não fez sua inscrição, corre lá. 9/10 a gente vai liberar as oficinas do Mulheres de Fé. Você vai poder escolher a oficina que você vai fazer no spa esse dia para cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. A gente já tem uma equipe, se você vem de longe, para te ajudar na logística, como é que você chega até o local, porque ele é 2 horas de São Paulo, o hotel. Se você precisar ficar em casas de Mulheres de Fé, as Mulheres de Avaré, elas estão de braços abertos, se organizando para receber você na casa delas. Se você quiser ficar no hotel do evento, dá para ficar no hotel do evento. Vai ser um dia que a gente espera o ano inteiro. Nós estamos trabalhando tanto, gente, né? Ontem eu tava falando com a Camila, que chega tudo na casa dela, as caixas todas, que eu tô viajando pra caramba, dessa vez foi tudo pra casa dela. Falou, Fernanda, o que tem de caixa aqui chegando? Você não tem noção, né? É aquela alegria do nosso coração de pensar em cada detalhe. E eu quero te lembrar que o tema desse ano
Não é um tema que a gente escolheu, que o Senhor nos deu. Se chama Mulheres Restituídas. O Senhor quer te restituir. Nos sonhos que você acha que você já não tem, nas vivências que você acha que você perdeu, Deus declarou que esse é um tempo de restituição. Nós seremos restituídas. Não é sobre um evento, é sobre um novo tempo. Começa a se alegrar, começa a se alegrar, começa a se alegrar. Um beijo grande, até quarta-feira. E se você não fez a sua inscrição do spa, corre lá se inscrever, chama mais uma amiga, não importa de onde você vem gente do Tocantins, de Manaus, vem gente de Goiânia, vem gente de Minas, vem gente do Rio, né? Então, que você possa se alegrar e viver esse all inclusive, é um dia de all inclusive, para que você possa ser mimada como filha, para que você possa mudar de estação e para que você se permita receber tudo que Deus tem para você. O link tá no perfil para você fazer sua inscrição. A gente quer muito que todas nós estejamos lá pra gente olhar no olho, a gente se abraçar, a gente poder estar juntas, né? Essa é a nossa alegria, tá bom? Está no link da bio, sim. Que a gente possa estar juntas nesse dia 9/11, tá chegando e a gente tá aí batalhando a 1000 por hora, pensando na carinha de cada uma, em como cada uma vai se sentir amada e mimada pelo Pai. Que a gente possa viver isso. Se você é uma empresa que quer apoiar essa causa, que quer fazer parte desse evento enquanto empresa, né? Nós temos hoje um link, né? Uma possibilidade de patrocínios para marcas que apoiam essa causa. Entre em contato com a gente no direct, tá bom? Vai ser em Avarecem, né? Espaço EcoBlue Resort. Um beijo grande.